Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai estar estudando sobre fazer um pequeno resumo entre as aves e os mamíferos, já que a gente já teve um vídeo só sobre aves e outro vídeo só sobre os mamíferos. Então a gente vai começar com a temperatura corpórea. Eles são os únicos vertebrados homeotérmicos. Essa capacidade de manter a temperatura constante do ser vivo é importante para a sobrevivência e exploração em ambientes de temperaturas extremas. As aves, como a gente viu, geralmente elas são adaptadas ao voo. Mamíferos, eles apresentam uma grande diversidade morfológica e fisiológica. Eles podem ser encontrados em diversos tipos de habitats, mares, podem ser encontrados em ambientes aéreos, aquáticos, em regiões desérticas, florestas. Então, há uma evidência de uma origem evolutiva a partir dos répteis. As características morfológicas, as aves elas possuem penas, escamas, sem glândulas. Algumas aves aquáticas vão apresentar a glândula oropigiana, que ela impermeabiliza as penas para não encharcar da água. Já os mamíferos possuem no corpo pelos, glândulas sebáceas, mamárias, sudoríparas e glândulas mamárias. Quanto ao sistema digestório completo, digestão extracelular, ela ocorre fora da célula primeiro e depois dentro da célula. As aves, elas vão apresentar um bico que vai até a cloaca, tá? E os mamíferos, como eles apresentam uma diversidade com relação à alimentação, eles vão apresentar dentes diferenciados, como eu tenho os caninos, os incisivos e os molares, e sem cloaca, eles não apresentam. A respiração, ela é exclusivamente pulmonar. As aves vão apresentar sacos aéreos que auxiliam no voo dos animais, tornando mais leve. E os mamíferos é o único grupo que vai apresentar diafragma, que é o músculo que separa o tórax do abdômen. Sistema circulatório fechado, porque o sangue circula dentro de vasos sanguíneos. Completa, porque não há mistura de sangue venoso com sangue arterial. Tá? Dupla, porque o sangue passa duas vezes pelo coração. O sangue passa duas vezes pelo coração. O coração, ele apresenta 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. O sistema circulatório dos mamíferos, tanto de mamíferos como aves, ele vai apresentar uma diferença mais evidente. Qual é essa diferença? Nos mamíferos ocorre na curvatura da artéria aórtica. Em aves, após sair do ventrículo esquerdo, essa artéria curva-se para a direita, enquanto nos mamíferos ela se mostra mais curvada para a esquerda. A total separação entre o sangue arterial e venoso concorreu assim com alto grau de desenvolvimento dos pulmões para a elevada taxa metabólica que caracteriza os organismos de aves e mamíferos, certo? O sistema excretor, os rins são metanéfricos. O que significa isso? Eles são formados por néfrons, onde há a formação da urina. As aves, elas produzem ácido úrico, ausência de bexiga urinária. Já nos mamíferos, eles vão produzir a ureia e com a presença de bexiga urinária. Os aspectos reprodutivos eles são dioicos, eles apresentam diferenças sexuais, eu tenho o macho e a fêmea, geralmente com dimorfismo sexual, ou seja, o macho ele apresenta características diferentes da fêmea. Nas aves a gente tem a coloração, a gente tem o tamanho. Geralmente os machos eles são mais bonitos, mais atrativos, justamente para atrair a fêmea. Alguns eles podem emitir sons na forma de canto. A fecundação é interna, ela ocorre dentro do corpo da fêmea. O desenvolvimento é direto e há um cuidado maior da prole com relação aos mamíferos. Eles já têm esse cuidado maior. Anexos embrionários que vão ajudar no desenvolvimento do embrião, certo? As aves são ovíparas e os mamíferos são ovíparos e vivíparos. Algumas adaptações das aves para o voo. Eu tenho membros anteriores modificados em asa, presença de penas, músculos peitorais bem desenvolvidos,
Ossos pneumáticos, são ossos ocos mais leves. Externo com quilha, que a gente chama de carena, ausência de dentes e ausência de bexiga urinária. Mamíferos. Algumas características dos mamíferos. Os mamíferos constituem o grupo mais desenvolvido do reino animal, como já foi falado. Todos são mais ou menos cobertos com pelo, de sangue quente. O termo mamífero refere-se às glândulas que eles apresentam, que são as glândulas mamárias, né, das fêmeas, que produzem o leite para alimentar os filhotes. O cuidado da prole é mais desenvolvido nessa classe e alcança seu clímax na espécie humana. Vive nos mais diferentes tipos de habitat, desde as regiões polares aos trópicos e desde o mar até as florestas densas e os desertos mais secos. Certo? Então a gente tem alguns exemplos de mamíferos, dos mais diversos tamanhos, tanto morfológico, tá? Alimentação, habitat, características físicas. E a nossa aula por hoje foi isso. Obrigada.